Deus é Deus. É um prazer estar com vocês aqui. Estamos num tempo de coronavírus, um tempo de desafio, um tempo de quarentena. Sei que muitos de vocês têm passado seus apertos, seus sofrimentos, suas preocupações, mas eu sei também de uma igreja que está caminhando com muita fé, muito forte, e eu tenho ficado muito feliz de ver você postando hinos, cantando hinos e gravando para a igreja, postando durante a semana. Fiquei muito feliz das pessoas que acompanharam o culto de quarta-feira também, que foi um culto gravado, um culto diferente desse que é um culto ao vivo, então é um culto gravado. Nós vamos fazer assim também nessa quarta-feira agora. E aí já fica ciente, então, quando você estiver vendo a pessoa na tela, porque ela já foi combinada para naquele momento estar com a gente. O Gabriel já tem a ordem, a Silvia preparou a ordem de culto, tudo mais. Quero começar fazendo uma oração com você, lembrando que isso literalmente é um culto. Você está na sua casa, eu estou na minha casa, nós estamos em lugares diferentes do Brasil, inclusive, e estamos falando com o mesmo Deus. O Deus que está aqui é o Deus que está aí. Graças a esse Deus, nenhum templo é dono dele, e nenhuma casa é dono dele, nenhum pastor é dono dele. Ele está soberano acima de tudo isso. E é este Deus que nós estamos clamando, orando hoje, especificamente pela nossa nação, nosso Brasil, para que Deus tenha misericórdia do povo, para que Deus cure esse país. Também orando pela Itália, pela Espanha, pela França, por todos os países de um modo geral, pelo mundo, a África que tem, o continente africano que tem agora começado com a disseminação desse vírus, e é uma situação complicada, porque a África tem algumas limitações, assim como todas as nações têm seu grupo também de risco, o Brasil também tem, mas estamos agradecendo a Deus porque o Senhor até aqui tem protegido e o nosso país tem reagido bem a tudo que está acontecendo. Infelizmente, eu vou pregar daqui a pouco, você vai ouvir falar um pouquinho dentro da palavra de Deus do que é caos. O que é caos? Eu quero conversar com você para a gente estudar um pouquinho essa palavra e ver como reagir a isso dentro da palavra de Deus. Feche seus olhos ou fique com os olhos abertos, tanto faz. Eu quero que você apenas me acompanhe numa oração nesse momento, tá bom? Gabriel está nos dirigindo. Se você não estiver ouvindo minha voz, você vai bater no ouvido, Gabriel vai ver na tela que você está fazendo assim, porque você está com algum problema no meu som, não está me ouvindo, tá bom? Mas a gente vai concentrar agora só neste culto, tá? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos como igreja, celebrando um culto ao Senhor nesta manhã. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos unirmos mesmo à distância e de lembrarmos, de entendermos ou redescobrirmos que o Senhor é um Deus que está acima de todas as coisas. Obrigado porque a tua igreja primitiva se reunia no templo e de casa em casa. E agora estamos mais de casa em casa do que qualquer outra coisa, embora a situação seja diferente. Mas obrigado porque o Senhor tem abençoado as famílias. E eu peço que neste culto o Senhor abençoe este coração, este homem, esta mulher, este jovem, esta criança, quem está nos ouvindo agora, seja abençoada por ti, ó Deus, porque eu sei que não há bênção em mim que não seja dada pelo Senhor. Por isso, com o perdão dos meus pecados, e dos pecados de todos que estamos confessando e deixando esta manhã, fala profundamente aos nossos corações. Nós precisamos de uma palavra do Senhor. De hoje para todo sempre é que oramos. Amém e amém. Deus abençoe você. A irmã Silvia vai nos conduzir agora no louvor. Eu quero convidar você a cantar da sua casa. Somente a voz dela será ouvida. Por favor. Amém. Graças a Deus. O meu bom dia para a igreja, bom dia para todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco nessa manhã. Amém? A graça do Senhor é suficiente para nós. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. É olhando para os montes, é peregrinando, que nós temos o conhecimento claro do poder de Deus na nossa vida, de quem Ele é para nós. Nós vamos cantar, se você estiver com o seu cantor,
perto de você, nós vamos cantar uma linda canção do cantor cristão que diz assim: peregrinando, peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Se você estiver ouvindo a minha voz com clareza, ouvindo o acompanhamento, você vai cantar junto. Se você sentir o desejo de bater palmas, a maneira como você quiser louvar a esse Deus maravilhoso, fique à vontade, você está em sua casa. Peregrinando, vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Tu promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, a glória de Deus, com alegria, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Ele que diz: brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo pros céus, vão me guiando, raios benditos que me conduzem para a mansão, mais e mais perto, o mestre seguindo, cantos louvores da salvação. Cante bem forte. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Cante agora de novo. Brilho celeste, brilho celeste, enche a minha alma da glória de Deus, com aleluia, sigo cantando, canto louvores, indo para os céus. Canto louvores, indo pros céus. Diga de novo. Canto louvores, indo pros céus. Nós sabemos que o nosso louvor, que começa aqui na terra, ele se estenderá por toda a eternidade. Amém, igreja? Nós estamos em campanha de missões, daqui a pouquinho a Fernanda vai falar conosco, mas eu não poderia nesse momento, compartilhar com você um cântico que diz que de todas as tribos, povos e raças, muitos, além de mim, além de você, todos nós estaremos louvando e bendizendo o nome do Senhor. Que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Todos se prostrarão,
todos se prostrarão diante de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cante comigo. Assim, olha. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Ele está presente aqui, Ele está presente aí, junto de você. Amém? Remidos comprados do mundo inteiro, muitos irão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Agora você vai ouvir uma estrofe, uma terceira estrofe. Preste atenção nessa letra, olha como ela é bonita. Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Essa passagem se encontra em Salmo 50:15. Ouça com atenção essa estrofe, que diz assim: e a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para te adorar. Cante, agora você sabe. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Glória a Deus, glória ao Deus soberano, digno de todo louvor e de toda adoração. Ele é fiel. E eu quero convidar agora a Vera Lúcia, para fazer esta oração de gratidão, de louvor a esse Deus maravilhoso, esse Deus que tudo pode, que tudo faz pelos seus. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pela bênção de poder estar reunido no teu nome com a tua igreja nesse dia de hoje, Pai. Bendito seja o teu santo nome, como acabamos de te louvar, que nós possamos ter na nossa vida, para todo sempre, para toda a eternidade, Senhor. Essa vontade, esse desejo de te adorar, Senhor. Muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida, pelos livramentos, Senhor, pela oportunidade de poder ver os rostos dos nossos irmãos, pela graça que o Senhor tem nos dispensado, Senhor, dos livramentos, das doenças, das providências que o Senhor tem nos dado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, receba a nossa adoração. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Como é bom ver vocês cantando em casa. Eu posso ver todo mundo ao mesmo tempo. E isso é muito gostoso. Sei que vocês veem uma pessoa ou outra se não tiverem um computador como eu. Eu quero agradecer a essa música maravilhosa e quero pedir à irmã Fernanda, que agora nos deu uma palavra sobre missões. Lembrando a vocês que nós estamos numa campanha e depois eu quero falar um pouquinho sobre isso também. Então, Fernanda, por favor, fale para nós sobre missões nesse momento. Bom dia, igreja, graça e paz sobre todos. A campanha de missões desse ano, o tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. A alegria que está transformando cada dia nossas vidas, que essa alegria possa alcançar povos distantes.
Existe uma passagem na Bíblia em que o apóstolo Paulo estava em missões, ele era um missionário também, e ele chegou num lugar onde estava escrito assim, ao Deus invisível. E aquelas pessoas, ele chegou e falou assim, esse Deus invisível é o Deus que eu sirvo, que mandou seu filho para morrer por nós. Ele começou a pregar ali. Então, olha que estratégia. Ele usou estratégia para evangelizar aquele povo que só conhecia aquele Deus invisível, que é o nosso Deus, é o Deus sobre todos os deuses, é o Todo-Poderoso. Agora, imagina, se eu perguntar para os irmãos, quem é Jesus para vocês? Vocês vão falar, meu Salvador, é aquele que me salvou, é o meu melhor amigo, é o Todo-Poderoso. Nós sabemos quem é Jesus. Mas esses lugares remotos, onde a palavra do Senhor ainda não chegou, imaginem, em tribos, em lugares distantes, a pessoa está acostumada só com aquela cultura, com aquela religião, e não conhece outras coisas. Aqui nós conhecemos outras religiões e seguimos a Jesus, nós escolhemos a seguir a Jesus. Como que eles vão crer se não tiver missionários para enviar? Então, aí que entram os missionários para levar a palavra de Jesus, eles levam também suporte de saúde, educação, e mais ainda, ensina a palavra de Jesus, que liberta, que sara, que cura. E a divisa está em Filipenses 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E o objetivo da missão é justamente isso, alcançar vidas. E tem um testemunho de uma irmã que está lá na África, que ela contou. Gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque impactou a vida dela, me impactou quando eu ouvi, e creio que vai impactar a vida de vocês. Ela estava ensinando as criancinhas na EBD e estava falando da importância de se preparar, porque Jesus está voltando. E depois que terminou a aula, quando chegou no domingo de noite, a criancinha chegou e a mãe dela, que não era crente, falou, o que você falou para minha filha? Minha filha chegou pedindo um lençol, uma toalha e uma boneca, botou tudo na mochila. Aí ela chegou perto da menininha e falou assim, mas nós não pedimos para ela trazer isso. E perguntou, por que você trouxe isso? Ela falou assim, não, tia, porque você falou que era para nós estarmos preparados. E eu já estou preparado para a volta de Jesus. Minha mochila já está pronta. Então, achei tão impactante. E a pergunta é, será que já nós estamos com a mochila pronta? Será que estamos prontos para a volta de Jesus? Que podemos nos preparar a cada dia. E que o Senhor Jesus venha alcançar vidas e vidas a cada dia mais, porque tem muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor, está se cumprindo, e para se cumprir a palavra, e para que ele volte, as pessoas têm que conhecer o nome de Jesus. E não tem como conhecer se os missionários não forem enviados. E que o Senhor Jesus possa, cada dia mais, abrir nossos olhos para que possamos ver além, e nós, como igreja, abraçar missões, porque é uma responsabilidade, quando nós aceitamos Jesus, divulgar o nome do nosso Senhor, aquele que nos salvou. E vamos orar agora e depois eu passo a palavra para o pastor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade, Senhor Jesus, de estar divulgando o teu nome, de servir no teu reino. Que alegria servir no teu reino. Que alegria, Pai, esse tema transforma o mundo com a alegria de Jesus, porque o Senhor é a própria alegria, Pai. Abre os nossos corações, que possamos estar com os nossos joelhos dobrados, Pai, orando pelos missionários, orando pelos campos missionários, pelos corações que vão receber a tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa cada dia mais, Pai, que possamos estar no centro da tua vontade, Pai, e cumprir aquilo que o Senhor tem colocado, o teu querer possa se cumprir em nós, Pai. Assim eu te peço com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho pensado nesses dias, ainda falando de missões, eu tenho pensado nesses dias, eu assisti alguns vídeos de alguns presidentes de alguns países orando, e Panamá, Guatemala, algumas coisas assim, e eu vi também alguns presidentes citando textos bíblicos, e eu fiquei feliz quando vi fazendo isso de cor. Eu vi presidente na frente de todo o seu conselho, o seu grupo, orando, de países pequenos, de países que nem sempre são expoentes mundiais. E eu fiquei pensando como eles ouviram falar de Jesus, como eles sabem da Bíblia, como isso chegou até lá, através dos missionários. Eu passei a ter uma dimensão diferente sobre isso. Fiquei imaginando, os missionários norte-americanos vieram aqui e nos ensinaram. E nós espalhamos hoje o evangelho para vários lugares do planeta inteiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, porque com Deus o pouco se torna muito e a gente pode fazer a nossa parte, sim. Quero passar a palavra ao irmão diácono Paulo Ávila, que tem nos orientado sobre
os dízimos e as ofertas da igreja. Paulo Ávila, então, por favor, nos oriente mais uma vez nesse momento. Começando, vou fazer uma pergunta que me deixa muito preocupado. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Eu, meus irmãos, não gostaria de ter sobre a minha cabeça essa acusação de roubar a Deus. Eu não me sentiria confortável, porque eu tenho temor de Deus. E vocês têm esse mesmo sentimento? Será que não estão preocupados por não entregar o que é devido a Deus? Nos dizem das ofertas passadas. Com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda esta nação. Meus irmãos, Deus está aqui. Eu não sei da vida de nenhum dos irmãos. Eu não sei quem vagueiram de tema, mas Deus sabe. Isso é cada um de nós, Deus. Mas eu volto a repetir. Eu não gostaria de ter sobre mim esta acusação de estar roubando a Deus. No versículo 10 de Malaquias 3, vem a parte do Senhor nos fala. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor do deserto. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolha. Meus irmãos, é uma condicionante. Tudo o que nós temos vem de Deus. Tudo. E nós devemos devolver a Deus. Como diz a palavra, uma 10ª parte de tudo aquilo que Ele nos dá. Isso não quer dizer só a parte financeira. Nós devemos dizimar a Deus em orações. Nós devemos dizimar na leitura da palavra. Nós devemos dizimar sobre a nossa vida para Deus. E nós tenhamos no nosso coração a tranquilidade de saber que não estamos sendo acusados por Deus e saber que nós estamos ajudando na obra. Como nós estamos ajudando? Nossa igreja é uma igreja missionária. Nós todos sabemos. Nós ofertamos para todas as campanhas missionárias. Nossa igreja envia as nossas mensageiras para os governos para que se formem as nossas meninas e sejam mulheres firmes, como é a nossa organização Mulheres Cristãs em Missão, além de todas as outras coisas que a igreja tem alcançado, apesar das crises, na parte financeira. Isso tudo depende dos dízimos e ofertas dos irmãos. Continuemos firmes nesse propósito, para que a nossa igreja cumpra a missão dela aqui em Aú. Tenham todos um bom dia, irmãos. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, Pai, porque tudo vem de ti. Nós reconhecemos a nossa total dependência de ti, Senhor, inclusive a dependência financeira, tudo. E se temos um emprego, Senhor, nós podemos perder. Mas tu tens sustentado, tu tens aberto portas de emprego para aqueles que não tinham, Senhor. E nós queremos que tu abrirás portas de emprego para todos aqueles que não têm. Porque tu queres, Senhor, que todo o teu povo tenha o sustento. Dependemos de ti, Senhor. E te somos gratos por tudo. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Posso agora falar para o pastor para continuar. Eu sei que vocês estão me ouvindo, ok? Está todo mundo me escutando aí? Né? Isso, beleza? Bom, o Paulo estava com um problema no som, ele provavelmente deve nos ouvir, mas nós não estávamos conseguindo ouvi-lo. Deve ser alguma coisa do aparelho que ele está usando. Mas ele está nos orientando sobre, neste tempo, mesmo apesar
de todas as crises que estamos passando. Se você tem condições de entregar o seu dízimo, a sua oferta, você entre em contato com Paulo, entre em contato com Zenas, e eles vão providenciar uma maneira segura de você fazer a sua entrega, para que a gente possa continuar pagando as contas da igreja, que venceram semana passada e continuarão vencendo nesses próximos dias na nossa casa. Temos pessoas que nós estamos pagando essa semana, como, por exemplo, nossa contadora, nosso zelador e daí por diante. Deus esteja nos abençoando e abençoando você. Antes de estudarmos um pouquinho da palavra de Deus, eu quero ter o privilégio de ouvir a nossa irmã Milena nos abençoando com uma música nesse instante. Ela que estava do lado da sua mãe aí, Marilene. Milena vai estar nos abençoando com a música nesse momento. E depois, então, a gente vai estudar um pouquinho da palavra de Deus. Peço a você que pegue a sua Bíblia. Se a sua Bíblia não está com você, se você puder, tiver como, você pegue a sua Bíblia para você dar uma olhada nela daqui a pouco. Eu vou esperar você pegar, não tem pressa não. Primeiro vamos ouvir a Milena louvando a Deus e depois a gente resolve isso, tá bom? Milena, tá com a palavra, querida. Glória a Deus, Milena, glória a Deus, muito obrigado, que música linda, que saudade, que delícia, que maravilha, Deus abençoe, Milena, foi muito bom poder te ouvir. Ainda fiz a contravoz aqui ainda, calmo, sereno e tranquilo. Não pena que não dá pra fazer dueto ainda nesse grupo, nesse programa, aplicativo que nós estamos usando. Obrigado, Deus abençoe a todos. Quero pedir a sua atenção para algumas coisas. Provavelmente,
provavelmente não, quarta-feira, você receberá da nossa mega equipe, Gabriel, Fabiana, Zenas, eu, Silvia e os participantes, o culto pronto. Então, na quarta-feira, nosso templo ainda está fechado, você receberá o culto pronto, como foi semana passada, ok? Então, o culto pronto. Inclusive, foi um culto maravilhoso, ver a Raquel cantando, ver os meninos tocando o saxofone, o violão, o Gabriel, o Micael, foi muito gostoso. A Eliane louvando a Deus, foi maravilhoso o culto de quarta-feira, a reflexão do irmão Alexandre, culto rápido, muito gostoso. No domingo que vem, ainda estamos sobre esta quarentena, eu não posso garantir a vocês, então, os passos do domingo que vem. Ao longo da semana, você será informado o que vai acontecer. Quero só lembrar aos irmãos que assim que o governo liberar o acesso ao santuário, nós pudermos usar o templo, inclusive alguns pastores bem maiores do que eu, têm comunicado a toda a nossa denominação batista que não arrisquem nem levar grupos pequenos para fazer culto online, ou seja, levar um grupo de louvor para o pastor pregar dentro do santuário. Por isso estamos usando esse aplicativo nesse instante. Não arrisque. E, infelizmente, o nosso presidente da Convenção Batista Brasileira, ou seja, o pastor que representa os batistas no Brasil, o pastor Sócrates, já tem uma certa idade, contraiu o coronavírus e ele está sendo tratado. Então, ore pelo pastor Sócrates, ele é o presidente dos pastores da Convenção, temos que estar orando pela vida dele, tá bom? Então, ore pelo pastor Sócrates e não estamos em tempo de falta de sabedoria nesse assunto e que divide muitas opiniões. Falando disso, então no domingo que vem você receberá informações até lá como será o domingo, tá bom? Amém? Muito obrigado. Você receberá informações como será o seu domingo, se vai ser aqui ou pessoalmente. Mas assim que o governo liberar, quero falar aí com as 80 pessoas que estão me ouvindo, está todo mundo convidado. Assim que o governo liberar o nosso santuário, nós temos que ir para lá com balde, vassoura, sabão, sabonete, o que tiver na mão, para nós podermos limpar o nosso santuário. Estive lá semana passada, você viu o culto, quarta-feira você viu que eu fui ao santuário, pegar algumas coisas no gabinete, dar uma olhada lá, e a gente vai precisar lavar o santuário todo. É óbvio que nenhum zelador, nem o nosso, nem nenhum, daria conta disso. Então, no sábado que anteceder ao retorno da igreja às atividades no templo, nós vamos todos juntos, levando café, levando mortadela, levando o que puder para lá, o pão, nós vamos lavar o nosso santuário e nos encontrarmos. Vai ser um momento muito bom também, muito gostoso para estarmos juntos. Se você está com a sua Bíblia aí, você deve abrir em Números, no livro de Números. E você fica com a sua Bíblia aberta em Números, que nós vamos estudar um pouquinho, e o capítulo 13. Depois eu vou dizer os versículos. Quero só pedir a você que continue ouvindo o que a gente está falando nesse instante. Números capítulo 13, se você tem a sua Bíblia, você fica com ela aberta aí. Números capítulo 13. Ok? Mas antes disso, presta atenção em algumas coisas que eu quero definir. A gente fala assim, naturalmente, algumas palavras e nem sempre a gente tem o conhecimento um pouquinho maior sobre o que quer dizer aquela palavra. Quantas vezes eu já ouvi a pessoa dizer assim: ah, pastor, minha vida está um caos. Pastor, se eu visse a minha situação, eu estou um caos. Atualmente estamos vivendo uma situação complicada, ok, na nossa vida, e que está envolvendo o Brasil inteiro, o mundo inteiro, o planeta todo foi abraçado por isso. É importante você ter entendimento sobre o que está acontecendo. Quero aproveitar para agradecer as pessoas que aceitaram o nosso convite, que estão nos visitando, as pessoas que estão nas casas visitando a gente, as pessoas que são de outro lugar, que estão nos acompanhando. Eu estou muito feliz de ver cada um de vocês. Quero agradecer a minha família que tem estado presente nesse momento e que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, tá bom? Estou dizendo isso porque eu recebi uma mensagem agora, sei que tem visitantes nas casas, em algumas casas,
e que foram convidados para participar do nosso culto. Deus abençoe vocês com muita saúde, muita sabedoria nesse tempo. Voltando então a falar, está atingindo todo mundo, todas as pessoas, a questão do Covid-19. E é terrível acompanhar os noticiários. Essa semana eu me dei um presente. Eu me desliguei pela primeira vez, eu acho, de todos os canais, todos os jornais. Eu não acompanhei nenhum noticiário. Acho que é a primeira vez que eu faço isso, porque eu entendo, como vocês que me acompanham na igreja sabem, que um pastor, por mais simples que nós sejamos, que é o meu caso, estejamos um pouco informados. Então eu tento acompanhar ao longo das semanas os noticiários em canais diferentes, para sempre conversar um pouco com a igreja durante o culto sobre o que está acontecendo. Quem acompanha minhas pregações no templo sabe já disso. Mas essa semana eu realmente me dei um presente, e foi uma semana muito difícil. Não por isso, mas imagino se eu estivesse escutando tudo que está sendo informado. E a leitura que eu faço das mensagens que recebi no WhatsApp, algumas vezes chegam a 999 mais um, ou seja, 1000 mensagens, e algumas vezes eu preciso de dias para conseguir responder tudo isso, é claro. E a informação que eu tenho, a visão que eu tenho, é que muitas pessoas estão literalmente espalhando o caos, criando o caos, organizando um caos sobre as vidas de nossos habitantes do planeta e do Brasil, do Rio de Janeiro, de um modo geral. E aí eu quero lembrar a vocês um pouquinho sobre essa palavra. Por isso, hoje, o título da conversa, para quem gosta de anotar o sermão, e eu gostaria que o pessoal do PGM Canitá anotasse as mensagens para poder conversar sobre as mensagens às quintas-feiras, quando se reúne o grupo também online, e também se o PGM Prev pudesse se encontrar através da internet, anote a mensagem. O tema é como vencer o caos. Preste atenção nisso. Como vencer o caos. Porque a visão do cristão já começa assim. Ah, que caos. Não, como é que a gente vai vencer isso? Eu sempre costumo dizer que os nossos alunos, os alunos de igreja, têm que ser melhores. Eles têm que acreditar. Nossos funcionários, os empregados, trabalham no modo geral, temos que ser melhores, porque nós temos a visão da vitória que deve ter em Cristo Jesus, que vai além dessa terra, é claro. Mas, por bem, a palavra caos, ela começa aí a aparecer através de um poeta da Grécia, da mitologia grega, chamada Hesíodo. E o Hesíodo viu o caos como sendo um deus antes da organização do mundo, do planeta, das coisas. Ele chama de Deus primordial do universo desorganizado. Esta é a ideia, da desordem, desordenado. E aí tem a ver com a nossa visão bíblica de que Deus começa a organizar a terra em Gênesis, a partir ali do capítulo 1. O que significa a palavra caos? Um dos dicionários traz assim. Caos quer dizer desordem, confusão e tudo aquilo que está em desequilíbrio. Essa visão que a gente trabalha no dicionário, de desordem, confusão e tudo aquilo que está de uma forma ou outra desequilibrada, fora do seu lugar, essa vem do poeta romano Ovídio. Então, já de Roma, extraímos essa visão que nos traz o dicionário. E aí, essa palavra caos gerou, ao longo das pesquisas filosóficas e de um modo geral, uma teoria chamada teoria do caos. Teoria do caos. Trata-se de um princípio que afirma que uma pequena, olha só, presta atenção nisso, uma pequena alteração ou mudança no início de um evento, no decorrer deste processo também, tornar-se-á ou transformar-se-á em consequências desproporcionais e imprevisíveis. Ou seja, uma coisa que está programada, se ela for mexida no início, se ela for mexida ao longo do seu desenvolvimento, poderá trazer consequências que nós não conhecemos. Quem estudou isso e determinou esse tipo de assunto desta forma foi um meteorologista americano chamado Edward Lorenz. O Edward Lorenz, então, ele acredita que pequenos fatores, a princípio considerados banais, pequenas coisas simples que nós fazemos, que o mundo faz, tende a modificar drasticamente
e trazer consequências futuras. Preste atenção nesse raciocínio. Através do pensamento de Edward Lorenz, o caos, que agora é chamado então de teoria do caos, passou a ganhar um outro nome que a gente chama de efeito borboleta. Existe filme com esse nome, efeito borboleta. E por que efeito borboleta? Porque na maneira do Eduardo explicar, na maneira do Eduardo falar sobre o caos, para explicar a desordem, ele diz o seguinte: se uma borboleta, uma explicação básica que ele dava, resumindo o que ele queria pensar, se uma borboleta bater as asas no Brasil, isso trará consequências e pode chegar a um tornado nos Estados Unidos. Eu sei que parece loucura, mas você precisa entender o estudo científico dele, é a visão dele, mas também aproveite para aprender com a questão metafórica desse assunto. Então, na teoria do início, né, o efeito borboleta, ele diz assim: uma borboleta bater as asas, criar o vento aqui no Brasil, aquilo pode trazer uma série de consequências que vai chegar lá em outro lugar como um tornado. Bom, aplicando isso para a gente, muitas vezes nós provocamos pequenas coisas e nem percebemos. E depois elas se tornam coisas gigantescas que nós não controlamos. Você está entendendo? Preste muita atenção a partir de agora no que estamos conversando. Algumas vezes nós interferimos em pequenas coisas, agimos com pequenas coisas no dia a dia, na nossa casa, na empresa, na igreja, na rua, seja como for, e nós não conseguimos mensurar onde isso vai levar, aonde isso vai chegar. E aí vem aquela frase: mas não era para tanto, não é bem assim, mas nós já fizemos, já tomamos atitude que pode ter levado a prejuízo àquela situação. Vivemos dias difíceis, no tocante principalmente às nossas mentes. Nesse momento, a nossa cabeça está sendo mais bombardeada do que o nosso pulmão por um coronavírus. A nossa mente está sendo pressionada por muitas informações o tempo inteiro, gerando uma tal de saturação mental. Por isso, os especialistas começam a aparecer, já estavam fazendo isso há 2 semanas atrás, e a falar como as pessoas vão ter perturbação em casa. Como os casais vão ter dificuldade, como as famílias vão ter dificuldade, preste atenção nisso, como pais e filhos, agora com as crianças que não vão à escola, ficam em casa, recebem o material didático pela internet, e aí os pais, a mãe ou o pai, têm que ensinar os filhos as aulas que teriam na escola, ensinar os filhos as aulas em casa, e isso tem trazido muita dificuldade. Esta pressão mental de informações, tantos mortos, tantos mortos, tantos mortos, tantos mortos, tantos mortos, o tempo todo é tantos mortos, tantos mortos, tantos mortos. E aí se fala assim: tantos contagiaram, tantos foram contaminados, tantos foram alcançados por essa doença, tantos morreram. E aí você começa a ver imagem de fora do Brasil, é caixão aqui, é caixão ali, não tem mais caixão, quem fabrica caixão diz não tem como fazer, e queima corpo, a família não tem condições nem de despedir, e aquilo tudo fica na nossa cabeça. No Brasil, a situação é terrível, a doença que nós estamos vendo no país hoje, ela é terrível. Eu não sei que nome nós daríamos para um desdobramento da Covid-19, mas é uma situação em que fica em casa ou sai de casa, há uma questão de quebra de hierarquia, uma questão de leis, há uma questão de jogo político. Eu não sei como as pessoas estão enxergando isso, mas o tempo todo o Brasil continua dividido no meio do momento em que era para estar mais unido, defendendo A ou B. Pura tolice para um cristão discutir. Mas tudo bem. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre essa questão que tem levado tantas pessoas a estarem vivendo uma desordem completa em seus negócios, uma desordem completa em seus relacionamentos, uma desordem completa em suas casas. Acho que eu falei outro dia, e você já deve ter acompanhado também nos noticiários passados, que assim que a China começou a baixar o índice de contágio do Covid-19 e os lares foram abertos, as pessoas puderam sair melhor às ruas, os cartórios foram lotados, os escritórios de advocacia, a reportagem disse isso, não tive como verificar, de número de divórcios. O crescimento de número de divórcios foi gigantesco. E eu me lembro que a repórter, quando falou isso, a reportagem, quando disse isso, ela disse: olha, vamos estar atentos a isso. Por quê? Talvez porque marido e mulher, quando ficaram presos dentro de casa, descobriram que não se conheciam mais. Caos foi estabelecido. E aí o que se parecia normal
o que parecia certo, desfez. Na verdade, eu creio que Deus está nos dando a chance de vermos literalmente o mundo de uma perspectiva diferente. Ele está nos dando a oportunidade de voltarmos a ver o que Ele queria que fosse, ou como Ele queria que fosse. E aí nós chegamos em Números, que você já tem aberto na sua Bíblia, no capítulo 13, e eu quero conversar com você mais um minuto sobre um texto que você conhece muito bem. Eu não li o texto antes, eu vou ler e comentar o texto até a sua conclusão. Então preste atenção, porque eu vou pular alguns versículos em alguns momentos. O que acontece é que o povo de Israel, depois de 430 anos preso na terra do Egito, ou seja, gerações e gerações sendo criados como escravos, saem para o deserto, saem do Egito para o deserto, como sendo agora livres. Mas não obstante ao fato de estarem livres, eles têm a mente de escravo. E Deus terá que trabalhar na mente de escravo que eles têm enquanto vão caminhando em liberdade rumo à terra chamada Terra Prometida. Em estratégia de guerra, Moisés, então, manda separar 12 homens especiais, de acordo com as tribos de Israel. Das 12 tribos, cada tribo mandaria um, considerado príncipe, uma pessoa respeitada, de palavra séria dentro daquela família, daquela tribo. E 12 homens, você conhece a história, 12 homens são separados para estarem investigando, verificando. Na estratégia de guerra, o que eles estão é conhecendo o território inimigo. Eles vão, então, entrar escondido por toda a área conhecida como Palestina e vão visitar as cidades bem escondidos. E eles vão verificar onde as pessoas estão, qual a estratégia das cidades que eles vão encontrar. As cidades se reuniam geralmente, quando possível, sobre os montes e bem cercadas, bem protegidas. Então, o exército de Israel tinha que conhecer a estratégia do inimigo que ele teria que enfrentar através da conquista, para conquistar a terra da Palestina. Então, 12 homens especiais, eu prefiro dizer assim, saem nesta empreitada de investigação. E mais de 1,5 milhão de pessoas ficam no deserto esperando esses 12 homens voltarem e trazerem um relatório desta terra maravilhosa que mana leite e mel, conforme a promessa de Deus, que seria dada ao povo de Israel através de conquistas que eles teriam ali para frente. Pois bem, o capítulo 13, versículo 25, começa dizendo assim: depois de 40 dias, voltaram os espias à terra, caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã de Cádiz. Versículo 26, lá no final. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Então, depois de 40 dias, esses 12 homens voltam, vão direto aos seus líderes para dar um relatório para os seus líderes, Moisés e Arão, que falava por Moisés, diante de todo o povo. Todo mundo está ouvindo aquilo ali, aquilo vai ser replicado por todo mundo. Preste atenção nisso. Mas eles trazem nas mãos o fruto da terra para mostrar. Se você voltar um pouquinho, o versículo 23, eu estava lendo 26, 23 diz assim: depois de rodarem todas as cidades, vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide. Escol quer dizer cacho. Eles deram o nome de Escol pelo cacho de uva que eles acabam de encontrar. E cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também as romãs e os figos que eles acharam lá. Esse lugar se chamou, versículo 24, o Vale de Escol, por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Você veja que a preocupação aqui é deixar bem claro, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, a preocupação aqui bem clara de Moisés era dizer que aquele cacho era diferente de tudo que eles já tinham conhecido antes. O que eles queriam realmente é dizer, olha, isso aqui
Não existe uma fruta desse jeito, não existe nenhuma semente desse jeito. Isso é uma terra incrível. Pelo fruto vai conhecer aquela terra, essa é a ideia. Mas veja o que aqueles espias fazem. Versículo 26 de novo, eles mostram então para a congregação, para o povo reunido e para Moisés, o fruto daquela terra. E dizem a Moisés, relatam para Moisés, versículo 27, fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente, olha o que estão dizendo, beleza, verdadeiramente mana leite e mel. Deixa eu ver se eu entendi. Eu estou no deserto, areia, sol, vento, quente de dia, gelado de noite. E você que está voltando de lá da terra que Deus prometeu para mim, está dizendo, mana leite e mel. Rapaz, aquilo é uma terra maravilhosa. Que terra boa. A gente está com o negócio é bom mesmo. A primeira palavra é essa, não é? É gostoso a gente ver alguém que traz para a gente uma informação positiva, uma informação boa. Olha, as coisas estão bem, as coisas estão melhorando. É tão gostoso quando a gente diz, olha, a coisa está se estabelecendo, está se organizando. Isso faz bem para nós. O versículo seguinte, 28, começa o nosso problema. Aqueles homens relatando, com fruto na mão, cachos, figos e tudo ali na mão, mostrando para Moisés, falando com o povo que a terra mana leite e mel. Depois de dizer que a terra, beleza, versículo 28. Mas ele tem que falar uma coisa para vocês. Não é muito boa, não. O povo, diz aqueles espias, porém, que habita nessa terra é poderoso demais. E as cidades são muito grandes, são muito fortificadas. Também ali, nós vimos os filhos de Anak. Lá na frente ele vai explicar o que é filho de Anak. Espera aí. Vocês estão dizendo que o fruto é esse maravilhoso, a terra mana leite e mel. E agora vocês vêm com porém? Exatamente isso. Exatamente isso. Os poréns da nossa vida é que destrói a nossa existência. A terra estava lá, o fruto estava ali, mana leite e mel. Mas agora aqueles espias têm que começar a frase, porém, e aí eles dizem isso. Tem gigante lá, a coisa é difícil, as cidades são grandes, eles são muito fortes e verdadeiramente eles são protegidos demais e aquilo não dá. Eles começam a dizer no versículo 29, os amalequitas, os heteus, jebuseus, amorreus, cananeus, eles voltam do relatório. Preste atenção, eles saem da impressão que estão dando, porque o que eles estão falando no versículo 28 é uma impressão. Antes eles estão mostrando o fruto e dizendo, mana leite e mel. E agora eles falam de uma impressão, a sensação que eles estão tendo, eles transmitem para os líderes, Moisés e Arão, transmitem para todo o povo a sensação. O problema muitas vezes não é o que estamos passando, é a sensação que temos sobre o que estamos passando. Você consegue entender isso? Pensam com calma. O problema muitas vezes na sua vida não é o que você está passando, é o que aquilo está te fazendo sentir. E esse sentimento destrói mais do que a situação que você vive propriamente dito. Então aqueles homens estão depois voltando ao relatório, dizendo, tem um povo tal lugar, eles voltaram para o relatório. Depois que falaram que são muito grandes, gigantes, a gente não vai conseguir, aquilo ali é muito forte, tem gigante. Eles voltam, olha, tal povo está em tal lugar, tal povo em tal lugar, tal povo em tal lugar. Eles vão mostrando por onde eles passaram, quem eles encontraram ali. Mas nisso, 2 espias percebem que o povo já está abatido. Aquele, porém, já derrubou o povo. Não adiantava mais um cacho de uvas gigantesco e frutas adoidadas, tudo do bom e do melhor para quem estava ali na areia. O porém tinha sido suficiente para derrubar um povo que antes era escravo. Lembre-se disso, que a mente deles é a mente de escravo. Eles estão livres, mas nem sabem o que é liberdade ainda. A mente ainda está escravizada. Foram anos, a vida inteira. Gente, quem está ali, quem está nesse deserto, passou a vida, nasceu no Egito como escravo, cresceu no Egito como escravo, porque foram 430 anos. Então morreu todo mundo e nasceu todo mundo. Você está me entendendo como a mente escravizada pode fazer com que um porém desvirtue toda a questão? Preste atenção no que eu estou dizendo. A mente, quando ela está escravizada, ela faz com que um porém nos faça virar as costas para tudo de bom que existe. Para tudo de bom que
está à nossa frente, que Deus nos dá tantas vezes. Aí, 2 homens que estavam ali, que tem a palavra também, porque era um dos 12 espias, um deles toma a palavra, versículo 30. Caleb faz calar o povo perante Moisés, porque o povo já estava aquela bagunça. Vai, não vai, vai, não vai, não é, e vamos lá, e pegaram as panelinhas, começaram a bater, e aquela coisa toda lá, as buzinas, e vamos fazer carreata, e vamos. Como sempre a gente vê por aí, o mundo todo é assim, e joga bomba, e joga pedra, e joga. Caleb, peraí, ei. Acho interessante esse texto aqui na minha versão, fala assim, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos. Ele vê que está todo mundo triste, se abatendo, ele interrompe aquilo e diz, Caleb, certamente prevaleceremos contra ela. Ele mostra o que eu quero que você descubra na história de hoje. Fé e esperança. No momento que o caos está se estabelecendo na mente dos israelitas acampados no deserto, por 10 espias que estão dizendo, porém, a coisa é difícil, Caleb diz, temos que ter fé e esperança. Versículo 31. Porém, de novo, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos, 10 contra 2, por enquanto contra Caleb, não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Essa terra aí não vai dar certo, isso não é possível. E começaram a condenar tudo que haviam espiado. Infamaram, falaram mal, uma fama da terra que haviam espiado, que disseram que manava leite e mel, ainda há pouco. A terra pelo qual passamos é terra que devora os seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Nesse instante agora, veja só o que eles falam. Todo o povo, não é um grupinho que é grande não. Todo mundo é gigante. E olha, para piorar, vem o versículo 33. Aqueles 10 espias, fazendo Caleb calar a boca, entram nessa briga e dizem assim, também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Por isso que ele tinha falado Anak lá no início. E éramos, eu adoro essa passagem, e éramos aos nossos próprios olhos. Aos olhos de quem? Aos nossos próprios olhos, diz aqueles 10 espias. Como insetos, como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Seus de quem? Eles estão dizendo que se enxergavam como insetos diante daquele povo, daquele problema que está ali. E que eles acreditavam que para aquelas pessoas, eles realmente eram insetos. Você está me entendendo? Aqueles 10 homens estão influenciando mais de 1,5 milhão de pessoas no deserto, pela contagem dos estudiosos em relação a homens, mulheres e crianças que estariam com Moisés naquele momento. 10 homens estão fazendo mais de 1,5 milhão de pessoas ficarem em caos, apavoradas, completamente tontas, desesperadas, desordenadas, desorganizadas, desestruturadas. 10 pessoas são capazes de fazer isso na história de hoje com mais de 1,5 milhão. E aí o que acontece é que o povo fica tão desesperado, Moisés e Arão caem por terra, tontos diante de tudo que aquele povo está fazendo. E o povo diz no capítulo 2, do versículo 14, você está com a Bíblia aberta, continuando, capítulo 14, versículo 2, o próprio povo diz assim, tomara tivéssemos morrido. Tomara tivéssemos morrido, presta atenção nisso. O povo diz, quem dera a gente tivesse morrido na terra do Egito ou no deserto até agora. O povo, num caos mental, numa desordem emocional, diz, quem dera nós tivéssemos morrido lá no Egito, onde eram escravos, agora eles são livres. Ou no deserto que a gente está. E aí, no desenrolar da história, eles querem organizar outros líderes, versículo 4, voltarem para o Egito.
E aí Josué e Caleb, versículo 6, capítulo 14, tomam a palavra, versículo 7, capítulo 14, e falam de novo a todo mundo. Agora Josué e Caleb fala a toda a nação para Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual nós passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Josué e Caleb se juntam, 2 dos 12 espias, 2 contra 10 agora, e diz: espera aí, gente, espera aí. A terra é muito boa. E agora Josué e Caleb vão dar o segredo de como conseguir essa vitória em meio a esse caos que estão todos vivendo. Ele fala assim, versículo 8: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. Ele repete, mana leite e mel, mas se Deus, agora ele coloca o elemento fé. Se Deus se agradar de nós, nós vamos conseguir entrar nessa terra e nós vamos vencer, se Deus se agradar de nós. Tá me entendendo? E ele continua dizendo assim, versículo 9: tão somente, gente, peraí, só tem uma coisa que tem que fazer. Não sejam rebeldes contra Deus. E não tenham medo do povo dessa terra, porquanto são como um pão que a gente pode comer. O espírito deles se retirou deles. E aí ele fala, acho lindo, ele fala aqui no finalzinho do versículo 9, capítulo 14, ainda Josué e Caleb, ele diz assim: o Senhor é conosco, não temais. Aquele momento que o senhor estivesse na congregação, no tempo com todo mundo, ele diz assim: repita comigo agora, repete aí na sua casa: o Senhor é conosco, não tenham medo. Entende? Diz isso para alguém durante essa semana. Deus está conosco. Deus ainda está falando conosco. Não devemos ter medo algum, porque o Senhor é conosco. E aí, apesar deles terem feito isso, Josué e Caleb, versículo 10, todo o povo diz assim: sabe uma coisa? Pega esses 2 aí, que estão falando que vai dar tudo certo, pega esses 2 aí, joga pedra até morrer, apedreja. Onde é que está Deus nesse tempo todo? Eu tenho 12 espias, 10 dizendo que vai dar errado, 2 dizendo que vai dar certo, e agora o povo todo quer matar os 2 que estão dizendo que vai dar certo. O desespero chegou a tamanho que eles querem matar Josué e Caleb a pedradas. Nesse instante, Deus intervém, versículo 11, capítulo 14, você pode ler depois com calma na sua casa. Ele desce sobre o tabernáculo ali, sobre a barraca, até quando? E pergunta: até quando vocês vão me provocar? E aí vem uma coisa que eu quero chamar a sua atenção sobre o Covid-19. Para quem gosta de ficar fazendo aplicação, não é o caso, mas disse Deus a Moisés: até quando, versículo 11, capítulo 14, de Números, até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles? Eu fiz um tanto de coisa mostrando meu poder, e vocês até quando vão ficar duvidando? Versículo 12, Deus começa falando assim: com peste, com pestilência o ferirei e os deserdarei, e farei de ti maior povo ainda. Então Deus está dizendo assim: eu vou acabar com esse povo, eu vou matar essa gente toda, e vou ficar apenas com você, Moisés. Próximo texto, a partir do versículo 3, Moisés vai dizer: não faça isso. Todas as nações já ouviram dizer que o Senhor é muito poderoso. Se o Senhor faz isso com a gente, vão dizer que nós fracassamos. Se nós fracassarmos, o Senhor fracassou. Ele tem um argumento muito interessante com Deus. Deus dá essa liberdade e eles terminam chegando, vamos dizer assim, a um acordo. E aí vem o capítulo 14, a partir do versículo 20, quando Deus diz assim: então eu vou mostrar a você, Moisés, o que eu vou fazer. Versículo 23, capítulo 14. Nenhum desses faladores aí, desse murmurador, não são só os 10, agora a multidão que está murmurando, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum deles que me desprezou vai ver essa terra. Preste atenção que o que estamos vivendo no Brasil não é político. Se é arma biológica ou não, não me interessa. A minha função como pastor é dizer a você: veja as dimensões espirituais do que Deus tem o poder de fazer em qualquer situação.
Ele está dizendo, Moisés, tudo bem, não vou destruir todo mundo não, mas os murmuradores não vão entrar. Continuando, versículo 27, capítulo 14, para quem está com a Bíblia aberta, eu estou vendo ali a Cíntia, a Cláudia acompanhando, as pessoas olhando a Bíblia, a Vilma lá também, que Deus abençoe. Você que está olhando a Bíblia, diz assim, versículo 27, diz o Senhor, até quando sofrerei esta... Desculpa. Diz o Senhor para Moisés, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tem ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Versículo 28. E disse, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Presta atenção, versículo 28. Deus está dizendo, eu não aguento mais murmuração. Não aguento mais reclamação. Não aguento mais essa queixa o tempo todo. Se dou água, a água está amarga, Êxodo 15, versículo 24, o povo reclama. Se falta comida, Êxodo 16, versículo 2, antes de mandar o maná, o povo reclama. Tudo que eu faço, o povo reclama. Já não estou aguentando mais as reclamações desse povo. E o que eles pediram? Aí que está o segredo. O que eles pediram, tá bom, eu vou fazer. O que foi que eles pediram? Lembra lá no capítulo 14, aqui no início, no versículo 2? Tomara tivesses morrido. Quem dera a gente tivesse morrido, o povo fala isso? No caos louco dos seus sentimentos. Quem dera a gente tivesse morrido para não ver isso? Deus responde para Moisés sobre esse pedido, lá no versículo 28, mesmo capítulo 14. Como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Vão morrer. Cuidado com o que você fala com Deus. Preste muita atenção. Deus não se deixa escarnecer. O povo de Deus, espalhado pela face da terra, tem sido um dos que mais reclama, que mais critica, que mais zomba. No meu ponto de vista, e sou eu que estou falando, o povo de Deus se vendeu a correntes ideológicas, filosóficas, políticas, e se divide em função de assuntos dessa terra. Depois lamentam as pestilências que vêm sobre ela. Se é nossa, sempre foi responsabilidade como cristãos, anunciar como Josué e Caleb, fé e esperança, não importa a situação. Por isso, Lucas capítulo 14, Jesus diz, aquele que não está preparado para me seguir, nem tente. Aquele que não está disposto a abrir mão de si mesmo, abrir mão do arado, do trabalho e tudo, nem tente. Vocês estão me entendendo? Deus está nos dando a chance de voltarmos como cristãos, a estarmos em preeminência, a dizer, olhe para nós, nós temos fé e esperança. O que a Itália precisa? Fé e esperança. Espanha? Fé e esperança. Brasil? Fé e esperança. O mundo? Fé e esperança. E nós temos isso. Josué e Caleb tinham isso. Só os dois. Deus continua dizendo, 20 anos, versículo 29. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o cento de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraram. Ou seja, quem tiver mais de 20 anos de idade, então no deserto tinha várias gerações, mais velhinhos, mais jovens, mais novos, crianças, né? Quem tiver 20 anos para baixo, vai sobreviver. Quem tiver 20 anos para cima, murmurou, está morto. Versículo 30, capítulo 14. Concluindo, não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo, versículo 30, Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. No meio de 1,5 milhão de pessoas, Deus sabe quem é fiel a Ele. Quem ainda tem fé, tem esperança. Gente, eu não estou falando do mundo. O povo do Egito está lá. Esses povos todos, amorreus, perizeus, jebuseus, estão lá na Palestina. Estou falando do povo chamado, ainda não sabe o que quer dizer isso, eles não têm essa dimensão, povo de Deus.
que vão treinar e vão treinar agora ter um único Deus no deserto, que até então tem mente de escravo, cheio de deuses na cabeça, influência do Egito. Só Josué e Caleb vão entrar. E o pior, preste atenção. O versículo 33 fala dos 40 anos que eles vão ficar no deserto. Deus aceitou a palavra de Moisés, não vai matar todo mundo não, mas está dando as regras de quem vai morrer e quem vai viver. Vão ficar 40 anos no deserto agora. Segundo o número dos dias, versículo 34, números 14. Eu sempre posiciono você onde é que eu estou. Segundo o número dos dias em que os espias percorreram a terra. 40 dias. Para cada dia, 1 ano. Sobre vós virá a vossa iniquidade. 40 anos será a minha experiência e o meu desagrado com vocês. Versículo 36. Homens que Moisés mandara espiar a terra e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele e inflamar a terra. Esses mesmos, Deus continua a sentença dele. Esses mesmos homens que inflamaram a terra, os 10, esses mesmos homens, versículo 37, que inflamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Irmãos, o que Deus nos mostra claramente nesse texto é que 10 homens conseguiram causar um caos tão gigantesco na mente do povo de Deus, que os 2 que ainda se lembravam que a terra era de Deus, que a promessa era de Deus, que os homens eram de Deus, que tudo era de Deus, que Deus mandou as 10 pragas. Hoje à noite eu vou falar um pouco sobre sangue, porque nós estamos na véspera aí da celebração da Páscoa. Eu vou estar conversando um pouco com a igreja que estiver presente às 18 horas sobre Páscoa, sobre sangue. As 10 pragas no Egito, eles viram tudo aquilo, como você vê sinais de Deus o tempo inteiro. Você enxerga sinais do Senhor, eu enxergo o tempo todo, se estivermos com os olhos espirituais abertos. Você pode ser cego e ver a Deus, surdo e ouvir a Deus, mudo e poder falar com Deus. É incrível, não existe nada parecido com Ele. Mas eu quero concluir dizendo o seguinte: você que está me ouvindo aí na sua casa, estou vendo o Wagner, estou vendo o Fabrício, estou vendo a Rosângela, estou vendo a Cláudia, a Ângela, a Deni, a Tidinha, o Alquinder, o Paulo, a Vilma, a nossa querida Risete, a Mercedes, Milena, a Marilene, a Vera, o Zenas, todos vocês que estão me ouvindo, a Tânia, a Marta. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja, que somos nós, cada pessoa hoje tem que escolher. Ou nós fazemos parte do caos, disseminamos o caos, espalhamos o caos, atormentamos os outros com o caos, com a desordem, com as nossas impressões humanas, com as nossas opiniões humanas, ou a igreja faz parte da fé e anuncia a esperança que é Jesus. No meu ponto de vista, Deus está devolvendo a igreja do mundo. Graças a Deus, a igreja dele não tem denominação nem religião. Deus está devolvendo à igreja do mundo o poder que ela tem de ligar o homem a ele. Mateus capítulo 16 fala isso. A chave do céu. Que ligares na terra será ligado, que desligar na terra será desligado. Irmãos, como igreja temos que pegar esse poder de volta. Hoje foi anunciado, e não me interessa por quem, um jejum. Muitos membros da minha igreja estão em jejum agora, e foi um jejum coletivo. Jejum individual é secreto.
jejum coletivo, nós combinamos. Desde ontem eu estou orientando a igreja sobre isso. E foi combinado um jejum. E pessoas do Brasil inteiro, independente da denominação, estão em jejum e oração para que Deus cure, elimine o coronavírus, para que Deus cuide das lideranças do país, porque o que eles fazem interfere, sim, mais do que o vento de uma borboleta em nossas vidas. E eu quero dizer a você, nós, igreja, estamos sendo procurados, lembrados, quer seja por falsidade dos aproveitadores do momento, que se dizem cristãos, quer seja pelo despertamento que Deus está dando, eu tenho certeza, a milhares de pessoas, para lembrar que família é importante, estava de lado. Que relacionamento conjugal é importante, estava de lado. Que ir ao templo, poder estar junto com o seu irmão, que você tanto critica, é importante. E a gente está proibido de fazer isso. Sabe aquele som alto, domingo, que perturba nossos ouvidos? Eu não quero que seja alto. Mas está fazendo falta. E a gente reclama. Sabe aquela pessoa que não vai tão bem vestida e você repara? A igreja observa? Quem me dera estar perto dela agora, mas não podemos nos aproximar, porque o templo está fechado. Queridos, é tempo da gente voltar a ser igreja. A igreja que Deus quer. A igreja que Jesus Cristo organizou. E a única base dessa igreja, ele diz para Pedro, sobre essa afirmação que você fez, Pedro, faz pedra, sobre esta pedra ficarei minha igreja, eu vou construir uma igreja. E qual é a afirmação? O Senhor realmente é o prometido Cristo. O Senhor realmente vai salvar a terra. O Senhor realmente é Deus. Quem crê de coração nisso, faz parte da igreja de Cristo. Você está me entendendo? É hora da igreja dizer para o mundo, nós estamos aqui, não tenham medo. Nosso Deus ainda está no controle. Em vez de ficarmos trancados chorando, em vez de ficarmos fomentando o caos, espalhando notícias, verdadeiras ou falsas, e ninguém quase tem mais o controle sobre o que é fake e o que não é, ninguém nessa guerra de informações, é hora de voltarmos a ser igreja. Então eu quero te dar essas duas opções. Ou você espalha o caos, ou você espalha a esperança. Escolhe. Josué e Caleb escolheram. Quase morreram por isso. Mas também só os dois ouviram. Vocês vão entrar. Vocês vão entrar. Os outros 10, mais fácil seguir 10 do que 2, na verdade é essa. Os outros 10, e mais os milhões que foram atrás, ou os milhares, desculpa, que foram atrás, morreram. Porque murmuraram. A gente reclama tanto das situações, né? A gente reclama tanto das coisas. Lembrando uma história, quero terminar com você agora. Essa história fala, já contei para a igreja uma vez, se eu estou enganado, fala de um rapaz num vilarejo na Hungria. Foi me passada com verdadeiro quando eu li. E lá na Hungria, nesse vilarejo, tinha um sábio. Na verdade, era quase um sacerdote. O que ele falava era lei. Ele orientava todo aquele vilarejo. O rapaz estava muito perturbado na sua casa, porque era um cômodo pequeno e ali moravam 9 pessoas juntas. Num cômodo pequeno, 9 pessoas amontoadas. Aquele rapaz não aguentava mais a situação. E conversando com aquelas pessoas, não dá mais, a gente tem que achar uma solução para isso. Eu vou até o sábio procurar como resolver essa questão. Ele vai nos orientar exatamente o que fazer. Então aquele rapaz saiu da sua casa, foi lá procurar o sábio e disse: me ensine, me ajude, me diga o que fazer. Nós somos 9 pessoas num cômodo, não estou aguentando mais conviver com a minha família, a gente não sabe mais o que fazer, temos que ter saídas e eu vim aqui procurar a solução do Senhor. O sábio pensou, olhou para ele, pensou, sua família, 9 pessoas num cômodo, e perguntou para eles a história da Hungria. Vocês têm uma cabra? Hã? Vocês têm uma cabra? O rapaz respondeu: sim, temos uma cabra. Então eu vou falar uma coisa para você e você vai ter que fazer. Tá bom, sabe? Eu vim aqui procurar uma resposta para o meu problema. Você vai pegar a cabra e vai levar para dentro do quarto com os 9, você e seus 8 amigos lá, seus 8 irmãos, familiares, e vai amarrar essa cabra dentro do quarto. Que? Exatamente isso. Faça o que eu estou dizendo. Veio procurar meu conselho, agora escuta. Pega a sua cabra, leva para dentro do quarto. Você vai passar uma semana, daqui a uma semana você volta.
Daqui uma semana eu quero ver você aqui de volta. Durante a semana a cabra vai estar com vocês dentro do quarto. O rapaz foi para casa, explicou para todo mundo, pegou a cabra, levou para dentro do quarto, amarrou a cabra lá. Uma semana depois ele volta para o sábio desesperado, completamente perdido. Pelo amor de Deus, sábio, nós não aguentamos o cheiro. Fede demais esse animal, ele é barulhento, ele caga em todo lugar. Esse animal é nojento. A gente não aguenta mais conviver com a cabra. Dentro daquele quarto com a gente está insuportável. O cheiro dela não deixa a gente dormir. É dia e noite aquela coisa. O sábio disse, calma, tudo bem. Então pega a cabra e amarra lá fora. Lava a casa, limpa tudo, mas pega a cabra e amarra lá fora. Daqui uma semana eu quero que você volte aqui. Como? Pega a cabra, tira e volta daqui uma semana que eu vou te ajudar. Tudo bem. O rapaz foi para casa, falou com a família, pegou a cabra, amarrou lá fora, lavaram a casa toda, limparam toda. Uma semana depois, volta o rapaz. Todo feliz, sorridente. Sabe, pergunta, e aí como estão as coisas? O rapaz responde, tá maravilhoso. Não tem mais fedor nenhum, a casa tá cheirosa, tá limpinha. Nós 9 estamos arrumando, cada um ajeitou melhor seu cantinho. A cabra tá lá fora, aquele cheiro horrível saiu. Tá tudo maravilhoso, tá tudo perfeito, tá ótimo. Moral dessa história. Nós não sabemos dar valor ao que nós temos. Temos tempo, temos um país maravilhoso que mana tudo nessa terra, temos um mundo maravilhoso, um mar maravilhoso, um céu maravilhoso, temos tudo perfeito. Somos cristãos, temos fé, temos Cristo, temos esperança, mas nós ficamos reclamando toda vez que uma cabra chega dentro da nossa casa. Como se tudo que tivesse não valesse nada. Que saudade você vai ter da sua família quando puder sair às ruas. Que bom será estar no templo. Você e eu que reclamamos de tanta coisa no santuário, no templo onde nos reunimos. Como reclamamos daquele lugar? Estamos proibidos de ir lá. Colocaram uma cabra com a gente e ela fede pra caramba. Sabe, o povo de Israel tinha tudo à sua disposição, mas preferiu chorar quando a situação pareceu fedorenta demais. Quando a cabra parecia estar no meio deles, quando alguma coisa difícil aconteceu, anunciada por 10 espias. Igreja, quem está me ouvindo agora, escolha. Ou você é igreja e anuncia fé e esperança para as pessoas da sua casa, porque aí tem alguém que está precisando disso. Por telefone, dos seus amigos, WhatsApp. Ou você continua espalhando caos, tristeza, más notícias, angústia. Escolhe. Ou voltamos a ser igreja e dizemos, nós temos a resposta. Jesus vai resolver isso. Há tempo para todo propósito. O Senhor só está mexendo com as pessoas. Que Deus abençoe você e que você escolha ser igreja. Porque é disso que o Brasil está precisando. É disso que o mundo está precisando. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse tempo tão precioso que me deu na vida desse homem, dessa mulher, dessas pessoas. Em nome de Jesus, mais uma vez com perdão dos meus pecados, das minhas limitações, eu peço que o Espírito Santo complete no coração das pessoas, na mente delas, aquilo que eu não soube dizer ou que eu não pude falar. Que o Senhor Espírito Santo faça a tua vontade. Em nome de Jesus, nós agradecemos e pedimos que prepare o culto das 18 horas para que o Espírito Santo continue tomando conta da gente. Obrigado, Senhor, porque nós escolhemos, eu escolho ser igreja. Eu escolho ser igreja, porque eu sei que é isso que o Brasil está precisando, que o mundo está precisando, da minha oração, da minha leitura da Bíblia, da minha palavra, do meu testemunho, da minha fé, da minha esperança. Fortalece teus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe cada um de vocês. O Gabriel vai abrir o som de todos nós. Antes disso, eu quero apenas lembrar a vocês que hoje, às 18 horas, você receberá novamente o link do nosso culto. Hoje, às 18 horas, você receberá o link do nosso culto. Participaram no culto desta manhã praticamente 80 pessoas, em torno de 80 pessoas ou mais. Eu quero agradecer pela família da irmã Ângela, da Deni, pelo meu pai que está lá na sala, Maria José. Quero agradecer pela Tidinha, quero agradecer pelo Wagner, o Fabrício, a Rosângela, a Cláudia, a Nanda e o
Franco também está ali atrás, o Ronaldo. Quero agradecer pela Cíntia, Paulo Ávila, a Vilma, o Zenas, a Luciano, o Zeninhas, a Tânia, a família dela toda, a Silvia, o Alquinder, que eu estou acompanhando ali também. Deus abençoe o Alquinder, abençoe também a Rita, pela Vera, que trouxe a irmã Zedi para participar com a gente, a Fabiana, estou vendo lá a Milena, a Bianca com aquela carinha de sono, também é muito bom ver, a Marilene, Deus abençoe vocês, a irmã Mercedes, que trouxe o Olávio, a irmã Risete, com seus 94 anos, sendo um exemplo para nós. Deus abençoe a irmã Risete, abençoe muito a Eliana, abençoe também a Tupi, que está nos ouvindo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o André, e eu estou vendo ali as 3 irmãs, a Edivânia, Eudília e Edneis, eu sempre confundo, né? Que Deus abençoe vocês. Obrigado, André, por estarem presentes aqui hoje com a gente. A irmã Janice também está nos abençoando com a sua presença. Deus abençoe a sua casa. A Paula Ávila lá também na sua casa. A Dilma, Deus abençoe. A Márcia Macedo está com a gente hoje. A Lídia também, Deus abençoe vocês. A Marta, que eu estou vendo ali. Um beijão na Dona Amélia. A Dona Amélia deve estar nos ouvindo também. Marta, obrigado por esse carinho que você tem tido. O Felipe, a família dele também. Cada um de vocês. A Maria Aparecida. O Júlio, que hoje veio estar com a gente. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Tem alguns que eu não consigo enxergar pela luz, mas eu quero agradecer a presença de todos vocês. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Nós vamos abrir o som agora, o microfone, para vocês se despedirem, falarem um com o outro e tudo mais. Ah, cadê? Quem está dando tchau ali? A Marta, Graça. Ei, Graça, está ouvindo a gente também? Deus abençoe, Graça, você. E eu quero, Paula, você faz assim para mim, se for o caso, hein? Eu posso contar para eles um pouquinho da surpresa que está para vir pela frente? Pode, Paula? Pode contar? Escutem só o que eu vou dizer para vocês. O Ministério Infantil já está quase tudo pronto, um culto que provavelmente terça-feira você, papai e vovó vão receber pelo WhatsApp, pelo celular, pela internet. Um culto do Ministério Infantil. Tia do Ministério Infantil cantando, tia do Ministério Infantil orando, tia do Ministério Infantil contando história, e as crianças que estão nas suas casas já gravaram vídeos de oração e já passaram para nós. Isso tudo vai ser editado e você receberá na terça-feira um culto para passar para as crianças. É um culto gravado para crianças. Então, quero pedir à vovó, os tios, os pais, os responsáveis pelas crianças, que chamem as crianças e assistam o culto que o Ministério Infantil está preparando para as crianças. Obrigado, Ministério Infantil, que está tendo essa visão. Quarta-feira você recebe o culto da igreja inteira, culto de quarta, e depois falaremos pela frente o que vai acontecer no domingo. Deus abençoe a todos. É um grande domingo para você, até às 18 horas. O Gabriel, que é o nosso anjo, nosso guia do som, vai abrir o som de todo mundo. Veja quem você quer dar tchau, passa o dedo no celular, veja o rosto das pessoas, e se está no computador você pode ver e dar tchau para todo mundo também, tá bom? Abre aí, Gabriel. Deus abençoe vocês até às 18 horas. Pode dar tchau para quem você quiser agora. Todo mundo está sendo ouvido. Claudinha, tchau. Isso. Tchau. Oi, Darinha. Oi, Tânia. Oi, Paulo. Silvia. Boa semana para todos aí. Boa semana, meu querido. Bom dia. Boa semana para todos vocês. Bem, Ministério Infantil. Isso mesmo. Eu gravei aqui. Amém. Isso. Deus abençoe cada um de vocês. Oi, Lídia. Não estou vendo mais ninguém. Amanda, Fabrício. Zé. Darinha. Oi, Manélia. Deus abençoe. Ô, Júlio, boa filho. Irmã Amélia, tá aí, Deus abençoe, irmã Amélia, isso. Nada aí, ó. Oi, Tânia. Ô, Júlio, sorriu como isso? Lá da irmã da Helena. Lígia. A irmã da Lígia. Beijão pra você e sua mãe. Oi, Renan. Oi. Ô, Lídia, manda um abraço pro Alex quando ele chegar. Bom dia, até mais tarde. Bom dia, até mais tarde, querido. Ângela. Márcia. Oi, beijão pra vocês. Oi, Dilma. Oi, Paula. Fala, Jorge Baeta. Deus abençoe, Jorge. Estou te vendo aí. Um abraço grande, Jorge Baeta. Deus te Olha o abençoe. chat lá, cara. Grande.
Alguém me lembra o nome da irmã da Tidinha lá, esqueci o nome da família lá de... Pra frente, Ana Laura. Para de preguiça, Fabrício. Dá tchau, fogo. Ei, cadê a neném? Cadê o cachorro? O cachorro, o Deus te cachorro. abençoe, Dilma. Tchau pra todos vocês. Até logo mais. Deus abençoe, Cláudia. Wagner, você tem que dividir mais essa câmera com a Ana. Durante a programação, nós quase não vemos ela, hein? Agora, né? Ó, no culto da noite eu quero ver ela o tempo todo, hein? Obrigado pela música, Milena. Foi Fala as músicas, Milena, pra gente. Foi muito bom te ouvir. Isso, Fabrício, um abraço aí nesse cachorrinho fofinho, essa cadelinha, hein? Abraço, minha irmã! Aí, cadê a bichinha? Tá aí? A gracinha, linda. Olha. Sete, Deus abençoe! Tá bem, cara. Deus abençoe, pai. Novos talentos. Obrigado pelo apoio aí, Maria José. Eu tocando saxofone. Pai Paulo também, Deus abençoe, obrigado. Finalmente. Saiu a hora que eu ia falar pra ela. Estão saindo aí de acordo. Gabriel, está com vocês aí, com a turma. 18 horas estamos juntos de novo. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Até mais tarde. Um beijo. Até mais tarde. Até mais tarde. Tá, 18 horas estou de novo. Qual é essa? Se Deus fizer, Ele é Deus.